Fala galera, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o primeiro podcast de engenharia e arquitetura, que a gente vai falar de arquitetura aqui hoje. Exatamente. Gravado numa mesa de sinuca. Na cidade de Vinhedo. Na cidade de Vinhedo, porque tem gente pra confiando filtrar bem. Pra filtrar bem. Duvido alguém bater a gente nessa. E eu sou o Fernando Guimarães, um dos sócios aqui da RM+. Estou aqui com o Caio Aguiar, meu amigo engenheiro. Olá, pessoal. E host aqui junto comigo. E hoje, galera, a gente chamou nada mais nada menos aqui do que as arquitetas que fizeram o projeto do nosso escritório. A gente vai falar sobre espaços de trabalho criativo. Quem são Só para deixar mais claro, o projeto de interior. De interior. Mais específico ainda. Exato. Então, todo aquele escorregador que vocês conhecem, essa sala aqui foi projetado pela equipe da Cada arquitetura. pequeno detalhe que vocês veem no Instagram e no YouTube foram elas que pensaram. Até porque a gente não seria capaz de fazer isso aqui. Ah, jamais. Quem são elas então, Caio? Então a gente está aqui hoje com a Isabelle Lataro. Ela é arquiteta e urbanista pela PUC Campinas, designer de interiores pela Politécnico de Milano, fundadora e CEO da Isla Arquitetos. Chique, Seja hein? bem-vindo. É isso aí. E aí, só para o pessoal ter uma noção com quem que a gente está falando, eu fiquei até bem surpreso quando fiquei sabendo disso tudo, ela já fez o projeto de interior de nada mais do que a XP Investimentos, a Red Bull, o Me Poupe, famoso lá da Natália Arcuri, e o DRM+. Que é, né, o mais importante. O mais de todos, relevante né? do portfólio. Sem dúvidas. Inclusive, depois que elas fizeram o projeto da RM, abriu vários, né? Veio XP, Red Bull, né, Isa? Ou não, foi o contrário? Você me disse, Fê. Nós já tinha, Me Poupe já tinha feito, né? Já tinha. Ah. Todos eles já tinham. Já tinha. Mas agora que veio a RM, vai abrir muitos outros. Abre várias portas. Agora que Com tá no toda primeiro certeza. podcast, né? Vamos ver. Não, é o primeiro escorregador, sem dúvidas. Aí, ó. E a gente está aqui também com a Stephanie, que é arquiteta e urbanista pelo Centro Universitário de Belas Artes. Atualmente ela é coordenadora de projetos lá na Isla Arquitetos. Trabalha há 2 anos e hoje está se especializando em Feng Shui e neuroarquitetura. Um negócio bem diferente do que eu conheço também. Seja bem-vindo. Obrigada. Cara, acho que a gente pode começar a primeira pergunta a entender o que é o Feng Shui e a neuroarquitetura, né? O Feng Shui não faço nem ideia. Imagino que muita gente da nossa audiência também É. não sabe. Tem muito engenheiro que segue a gente aqui. Então, nós vamos ver Feng Shui, o que é isso? Se você puder falar pra gente, Stephanie. Então, o Feng Shui, na verdade, ele tem conceitos muito similares com a neuroarquitetura. Não sei se vocês já ouviram falar de neuroarquitetura. Sim. Já ouvi falar, mas não entendo o que é. A diferença é que o Feng Shui, ele é baseado em conhecimentos milenares chineses. E a neuroarquitetura, ela é baseada em estudos científicos. Mas, coincidentemente, ou talvez não tanto coincidentemente, eles têm conceitos muito similares. Então, o Feng Shui, ele basicamente, ele identifica padrões energéticos de um ambiente e ele entende como que isso afeta a vida de uma pessoa. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com a acupuntura. A acupuntura, ela trabalha centros nervosos de um corpo humano, né? E ele se liga a diferentes órgãos, sentimentos. A casa, os chineses, eles entendem como se fosse um ser vivo também. Porque toda a matéria tem moléculas que vibram, logo ela possui uma frequência. Então, ela possui também um fluxo de energia que corre por todo o ambiente. E essa energia, ela afeta certas áreas da vida de uma pessoa. Exatamente como na acupuntura, que certos pontos... Então, certos locais específicos do ambiente afetam certas áreas da vida de uma pessoa. Certo. Por exemplo, relacionamento, sucesso, prosperidade, amigos, saúde. Então, o Feng Shui, ele tem técnicas ou curas, como eles chamam, que eles ajudam a reorganizar essas energias de forma a harmonizar essas áreas da vida de uma pessoa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, então, que se alguém estiver ouvindo aqui e tiver com um problema de relacionamento, em vez de contratar um psicólogo, ou além de um psicólogo, né, alguém para ajudar, pode contratar um arquiteto, é isso? Ajuda? Não, olha, não exatamente. Eu acho que assim, são coisas diferentes. O Feng Shui, ele ajuda muito no autoconhecimento da pessoa. Ele não só trabalha o ambiente, ele trabalha muito a pessoa também. Então tem todo um trabalho aí psicológico. Claro que assim, a gente não pode comparar com o atendimento de uma psicóloga. Mas né? aí Mas vamos lá, ajuda. reformulando talvez aqui um pouco melhor a pergunta do Fernando. Se uma pessoa investir numa casa e investir num design de exteriores pensado na neuroarquitetura, no Feng Shui,
provavelmente ela vai ter uma qualidade de vida melhor? Certamente. Sim, com certeza. Porque assim, todo o processo do Feng Shui, ele traz um processo de autoconhecimento muito grande. Todo o processo de autoconhecimento traz uma melhora na sua vida. Então quando você se entende, porque é muito engraçado, as plantas que eu analiso, você vê exatamente a ligação com os problemas da pessoa. A pessoa vem falando dos problemas, e aí quando você vai analisar a planta, você vê exatamente esses problemas na planta. Porque a gente atrai, energias similares, né? Então a gente atrai a energia daquela casa, né? E a casa atrai a gente, são energias que se conversam, né? Pela ideia do Feng Shui, né? Então, eu acho que o processo em si do Feng Shui já traz um autoconhecimento muito grande. Então ele de qualquer jeito já vai trazer uma melhoria, né? Mesmo que você não consiga exatamente tratar aquela energia da forma mais adequada, porque às vezes existem impedimentos, enfim, você com certeza vai conseguir trabalhar a si mesmo aquela questão. Você vai identificar a questão que precisa ser trabalhada e a entender, talvez até ir procurar um psicólogo depois disso. Tá profundo esse papo, né, gente? Começou. Cadê a A arquitetura, gente né? começou bem. Inclusive, poxa, podia ter mais disso nas residências de baixo padrão, porque eu já frequentei algumas, você vê um negócio assim tão apertadinho, e você dá 2 passos e já tá no outro ambiente. Se sente meio preso. É possível utilizar? Assim, porque eu já vi algumas coisas, não sei se é exatamente o Feng Shui, mas, por exemplo, a cama está virada, tipo, não tá na janela, tá na outra parede. É muito Feng Shui. Uma coisa assim, muito né? Feng Shui. É muito Feng Shui isso. É tudo questão de energia. Assim, não, na verdade não é só energia, tá? Porque assim, quando eu digo que Feng Shui é muito ligado à neuroarquitetura, eu digo que a neuroarquitetura, ela basicamente comprovou com estudos científicos o que os chineses já acreditavam. Entendi. Né? Então, Perfeito. assim, na Inglaterra fizeram vários estudos, né? Tiveram alguns estudos interessantes que eles colocaram várias pessoas em máquinas de ressonância magnética e eles colocavam formatos na frente da pessoa, né? Tá. Então, por exemplo, formatos mais pontiagudos, eles já ativavam uma área de perigo do cérebro da pessoa. E formatos mais arredondados, eles traziam já um relaxamento maior, né? Então, tudo te impacta de alguma forma, sabe? O nosso inconsciente, ele entende o ambiente de forma energética, né? Isso impacta. Então, por exemplo, quando você entende que o ambiente também é um ser vivo, essa energia está sempre impactando a sua energia, né? Animal. Então, assim, o posicionamento da sua cama, é a forma como você se posiciona na vida. Pequenos detalhes fazem essa diferença. Exato, tá tudo conectado, né? Legal. Pô, É um estudo profundo. Não, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô com vontade de mandar a planta da minha casa pra vocês avaliarem, assim. A gente faz isso. Vocês Eu fazem acho isso? que é a Pode mesma mandar. coisa. Você Eu pensou? só não sei se eu ainda tô no naipe da XP pra ser cliente. Que é uma coisa. Vocês fazem esse serviço, então? Sim. A Esté faz essa consultoria de Feng Shui dentro Legal. da Isla Architects. Animal. Mas a arquitetura tem uma forma, que com certeza a gente vai falar muito sobre isso aqui, de impactar sobre o bem-estar das pessoas, né? Certo. Aqui realmente a gente startou o nosso papo de uma forma bem profunda, que é um conhecimento bem estratégico, que dentro do nosso escritório a Esté que domina, mas vocês vão ver que até a natureza, as formas, tem muitas maneiras da gente impactar as sensações das pessoas usando a arquitetura. Perfeito. E aí, no caso, a neuroarquitetura, ela é a comprovação em dados do Feng Shui, talvez, né? Porque é estatística. Obviamente tem diferenças, né? Porque os chineses, eles usam técnicas, assim, da cultura deles, né? Certo. Mas a neuroarquitetura, ela basicamente confirma muitos dos conceitos do Feng Shui, só que aí realmente com estudos científicos, né? Show. Bem legal. E aqui você aplicou bastante neuroarquitetura, porque aí vamos mudar para o mercado pro escritório, né? Porque a gente tá falando da casa da pessoa. Mas no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Então a gente pode pensar em todo o layout do Eu espaço. diria que até mais importante, Talvez porque mais importante. eu acho que a maioria dos engenheiros aqui passa mais tempo no escritório do que nas próprias casas. Com certeza. Exato. Então, pensar num bom ambiente aqui, até a gente tem o dia a dia, assim como vocês, né, projetos, tem o dia inteiro correria para entregar, sempre tem prazo, sempre apertado, tem um monte de problema, né? A gente resolve o problema todo dia e pode ficar estressado. Como que o ambiente de trabalho, assim, pode ser pensado para aliviar isso aí, assim? Nossa, de N maneiras, Fê, de verdade, assim, se vocês quiserem eu posso dar alguns exemplos aqui, mas como eu comentei anteriormente, desde as formas, as cores, a ergonomia, os materiais, a natureza, principalmente, falando em estresse,
que é o que você está pontuando agora, porque o bem-estar, ele engloba várias sensações, né? Mas só no estresse, a natureza tem um papel fundamental em conseguir deixar as pessoas mais calmas e aliviar essas tensões. Então, a biofilia também, que é, uma outra estratégia. A gente aplicou bastante aqui, né? A gente colocou muito no projeto de vocês e a gente sempre traz isso, independente de ser o corporativo ou residencial, porque a biofilia é justamente trazer essa natureza para dentro dos espaços. Ótimo. E melhorar de forma significativa as sensações das pessoas. Agora uma duvidazinha que não tá na pauta. Em algum momento vocês pensaram que essa mesa de sinuca ia virar um podcast? Nossa, não. Isso não. A gente sabia que a mesa de sinuca se tornaria mesa de reunião, né? A proposta já era essa desde o início. Inclusive é um artifício que a gente tem usado bastante. Misturar mesas de jogos com mesas de reunião. Legal. Né? Não, isso a gente coloca bastante mesmo. Mas que ia virar o podcast, não. Aí o Fer surpreendeu. A gente é meio louco, a gente vai tendo um monte de ideia, né? A princípio era só uma sala de reunião que a gente apelidou de sala Play. Cada sala nossa tem um nome aqui, né? Tem a sala BIM, onde a gente utilizou, desde o início ali do projeto, a ideia era utilizar elementos 3D por conta do conceito BIM, né? E tem a sala Estúdio, que é uma sala pensada para gravações, a gente grava alguns vídeos lá, mas acabou que a sala Play a gente grava mais, né? Que é onde está sendo feito o podcast. E a gente agora vai fazer a sala Zen, que é um projeto novo, era uma garagem que ficou ali, né, no projeto, era para pôr ali o carro, a gente acabou não utilizando no dia a dia. Quer dizer então que agora a gente vai ter igual aquelas cadeirinhas do Google, que a gente senta ali 15 minutinhos, tira um cochilo. A gente fez uma salinha, ficou bem legal, o projeto acabou agora. A salinha que a gente pensou, a gente falou, será que eu faço a sala estúdio ali para gravar os podcasts? Porque ela é bem perfeita para isso, né? Mas acho que não, tá indo bem na sinuca. Tá legal aqui. Vamos fazer uma sala zen pro pessoal descansar então. Aí tem rede, Você se inspirou em que ali? O Google é o primeiro que começou com essa parte do Snap Room. Ele ainda é referência. Né? Ele é. A gente já trabalhou essa parte de área zen em alguns projetos, mas depende muito da metragem do escritório. Porque no nível de demanda, a sala zen acaba perdendo para outras, né? Quando o escritório, que nem o de vocês, tem condição de oferecer isso, é muito legal mesmo. Literalmente um espaço para meditação, que também é uma outra pauta que né, tá todo mundo apostando bastante na melhoria do estresse aliada à meditação. Então é uma sala que proporciona isso, é uma sala silenciosa, é uma sala de repente para uma yoga também. E se quiser tirar um cochilo, uma leitura, legal, vai ficar incrível, vocês vão amar, muito gente. legal, né? Daqui a pouco já tô querendo inaugurar. Assim que tiver rolando a obra, a gente começa a compartilhar com o pessoal aí. Mas aí, pessoal, vocês estudaram arquitetura e em algum momento vocês decidiram se especializar. Como é que foi essa decisão? Porque dá pra fazer muita coisa como arquiteto. Muita coisa. Sim, muito. Acho que tem uma gama muito grande dentro da arquitetura, né? E acho que a gente parte pela experiência própria, né? Porque a gente trabalha em escritórios e a gente vive isso todos os dias. A gente sabe como é difícil, por mais que a gente ame o que a gente faz, que é difícil manter, às vezes, a motivação, né? A energia alta todos os dias. Você precisa de uma motivação externa, né? E também acho que a pandemia trouxe muito esse olhar pra dentro, sabe? De qualidade de vida, no trabalho, em áreas corporativas, né? Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo mesmo. Então, eu falo que a nossa equipe virou basicamente a nossa segunda família, né? Então, eu acho que foi a partir daí. Foi buscando uma melhor qualidade de vida pra mim, que a gente foi encontrando, aliás, pra nós, né? Que a gente foi encontrando esses caminhos pra poder partilhar com os outros, né? Com os nossos clientes. Exato. Se vocês precisam, porque muita gente pode estar precisando também, na verdade é uma necessidade de todo mundo, né? Todo mundo quer ter um ambiente melhor, quer melhorar a qualidade de vida e poder utilizar da sua área de estudo para isso, né? Sem dúvidas, Fer. A gente são várias escolhas, né? Acho que elas surgem desde lá da faculdade. Primeiro eu comecei a me direcionar para interiores, isso veio proveniente dos estudos que eu fiz em Milão, eu me identifiquei com essa parte de interiores, gostei disso, apostei nisso sempre. Depois, com mais maturidade, eu entrei no mercado corporativo. Eu já acho que é um mercado também que exige realmente mais conhecimento, mais técnica. E depois disso, dentro do corporativo, a gente foi enveredando cada vez mais para esse lado do bem-estar também. Então, isso aprofundou dentro do nosso escritório, como a Esther está comentando, na pandemia mesmo. A gente falou, cara, esse é o caminho. Então, a gente já trabalhava com essa linha,
a gente já aplicava biofilia, mas aí de uns tempos pra cá a gente começou a estudar as outras frentes. Feng Shui, a geobiologia, a neuroarquitetura, entre outras, pra gente ficar cada vez mais profundo nisso, em como a arquitetura traz o bem-estar pro colaborador. Legal. E hoje vocês fazem mais o corporativo, ou vocês fazem também bastante residencial? A gente faz bastante residencial também, mas mais corporativo. E como que vocês enxergaram, assim, essa necessidade no mercado? Tipo, vamos investir nisso, vamos entrar nesse mercado corporativo e vamos estudar essas áreas de neuroarquitetura, Feng Shui. Era uma oportunidade? Vocês acham que o mercado estava precisando disso e não tinha? Fer, o mercado corporativo ele surgiu na minha vida por um interesse meu mesmo. Tá. Eu gostava muito da arquitetura criativa. Então, muitas vezes eu me sentia engessada como arquiteta, fazendo os meus projetos, trabalhando como residencial. E nos meus primeiros projetos de escritório, eu já consegui desenvolver muito mais criatividade, dar propostas mais ousadas e sentir essa receptividade muito maior do meu cliente corporativo, né? As ideias arrojadas. Então, a partir desse momento, eu identifiquei que era aqui que eu gostava mais de trabalhar. Foi simples. Legal. Não foi porque eu notei que tinham essa demanda no mercado. Foi porque ali eu me sentia muito mais envolvida com o trabalho, empolgada com o trabalho. E a partir desse primeiro projeto, nosso primeiro projeto corporativo já foi a Red Bull São Paulo. Que legal. Primeiro, começou bem. Meu primeiro projeto corporativo foi a Red São Paulo. E a partir daí já vieram N outros nessa mesma linha. Aí, Como é que foi para prospectar um cliente desse? A Red? Porque assim, uma coisa é você conseguir fazer um projeto residencial, né? A gente vê muito por aí. Sim. Agora, um projeto da Red Bull, a gente não vê o tempo todo. Olha, Caio. Chegar nesse tipo de cliente, Foi o você seguinte, fez alguma coisa bem diferente. Eu fiz um movimento, fiz um plano. Eu queria chegar neles, eu realmente gostava. Na verdade, não que eu tinha a Red Bull, eu tinha alguns em mente, né, que eram empresas que eu adoraria trabalhar. E aí você precisa entrar nessa empresa. Eu tive um momento que eu bati na porta do Google, lá na recepção, falei, posso subir? Assim, você foi lá no Google? Fui lá no Google, isso faz muitos anos, tá, gente? Coragem. Coragem, total. A cara legal. de pau, eu detenho, tá tudo certo. Então, uma vez eu bati no Google e falei, posso subir? Não, se ninguém for te esperar lá, ninguém vai te receber, você não pode subir. Aí eu descobri que eu não conseguiria subir. Até porque, gente, naquele momento, meu escritório era em Campinas. Campinas é diferente desse universo corporativo que a gente tem em São Paulo, né? Onde a Isla Arquitetos fica hoje em dia. Então, é mais fácil subir num prédio em Campinas do que em São Paulo, sabe? E não conseguia, eu percebi, tá, então eu sempre preciso ter uma porta de entrada, né? Preciso ter um jeito de entrar na empresa, alguém conhecer precisa alguém lá de alguma, seja pra qualquer coisa, sabe? Vou limpar a sua porta, mas eu preciso alguém me esperando lá pra eu poder entrar. Sim. Quando surgiu essa oportunidade, uma pessoa que eu conhecia tinha uma reunião lá dentro. Não tinha nada a ver com arquitetura. Mas eu falei, posso ir com você? Você me leva na reunião com você? Você vai falar com as pessoas de facilities? Ele falou, vou. Eu falei, então me leva com você? Ele falou, levo. Aí então, você participou da reunião. Eu fui junto na reunião, entrei pela porta da Red Bull, falei, pronto. Tô dentro. Participei da reunião de facilities e aí quando terminou a reunião eu chamei a garota de facilities que era responsável na época, que era a Yara, e falei, olha, sou arquiteta e tudo mais, eu adoraria fazer um projeto pra vocês, posso fazer sem custo, eu projeto essa sala e se vocês gostarem, vocês me contratam. E faz o escritório todo. Não, na verdade, num primeiro momento, a gente trabalha com a Red São Paulo até hoje. Que legal. Porque é uma constante transformação lá dentro, né? E nós já fizemos, acho que 5 Red Bulls pelo Brasil. Caraca. Já fez vários escritórios deles. Mas esse primeiro movimento era específico para a sala do CEO Brasil. Pô, agradou o CEO, já era, faz tudo, né? Então, aí eu sugeri fazer o projeto sem que eles me pagassem, e se eles gostassem, aí estaria contratado. E acho que essa foi a grande sacada, porque foi genial. Não teria por que negar, né? E aí deu certo. Não, é isso aí, tem que tentar realmente, tem que ter cara de pau. A galera fala, entrou na Red Bull, deu certo de primeira. Não, você foi no Google, não subiu. Sim, tem que tentar várias. Inclusive, o Google é uma meta ainda? O Google é uma meta, sem dúvidas. Depois desse podcast, o YouTube tá assistindo, cara. A gente participou de um concurso. Sério? Para projetar a Google de Belo Horizonte.
ficamos como semifinalistas. eu Quase, vi batemos na na trave. portinha. Eu vi o projeto, inclusive, né? Ficou Foi sensacional. incrível, foi incrível. Eu diria que é um dos melhores do escritório. Ficou muito bom esse projeto do concurso, mas a gente ficou nos semifinalistas e quase batemos na trave ali, Foi um né? projeto Esther? que abriu muito a nossa mente, né? Inclusive para esses conceitos de geobiologia. Porque foi um concurso que a gente fez na pandemia já. Então, por ser um concurso, a gente tinha que se destacar. A gente falou, vamos apostar nessa linha do bem-estar. E aí, Fer, inclusive, fazendo um gancho para tua primeira pergunta lá, né? Como que também enveredou para essa parte do bem-estar? Se a gente sentiu essa necessidade, a gente sentiu essa necessidade e o aumento dessa procura na pandemia. E foi o concurso do Google que, buscando uma forma para a gente se diferenciar dos demais escritórios, te mergulhou nesse assunto. Então, nosso projeto ele era extremamente sensível. E aí tinha quantas pessoas, né, nesse momento? Na equipe que projetou? Isso. Tinha umas 6, né, que estavam 6 pessoas. participando diretamente no projeto. Mais ou menos, umas 5 ou 6. Então a gente já tem uma noção que não é uma coisa que uma pessoa só daria conta sozinho. Não, com Nos certeza. prazos, de jeito nenhum. Não, era uma laje grande também. Não, nos prazos que precisava respeitar, não. Né? A força-tarefa. Sim. E você falou um negócio legal, que é agora a pandemia, né? A pandemia, ela deve ter impactado bastante, né? Eu imagino, o trabalho de vocês, porque eu imagino que as empresas hoje estejam mais preocupadas, porque muitos estão fazendo home office, parcial, muitas pessoas se acostumaram com o home office. Como é que as empresas fazem para trazer as pessoas de volta para o escritório, né? Vocês sentiram isso também? Vocês acham que as empresas estão mais preocupadas? Poxa, agora eu preciso ser mais atrativo. Faz sentido? Mudou, com certeza mudou. Não todo mundo, mas a gente sente essa mudança já em vários clientes. Né? Para começar, o nosso escritório claramente sofreu com a pandemia, como tantos outros, porque no primeiro momento todos os escritórios pararam de contratar, né, projetos, etc. Todo mundo foi para o home office. Só que aí, dessa demanda bem estagnada, a gente passou um momento ali de stop, né, nos projetos. Na parte de escritório, né? Porque casa a galera tava fazendo, bombando, né? reforma. Um monte. Loucamente, exatamente. Até porque, para pensar, o cara foi pro home office. Ele quer ficar confortável em casa. Vai trabalhar no sofá? Não. Aí começa a ver um monte de defeito na casa dele. Então, demanda por casa, o pessoal já me falou que bombou. Não, bombou. Mas o primeiro mês foi um choque, né? Porque tudo parou. Sim. Tudo parou. Exato. Não, mas o primeiro mês, né? Logo depois o residencial já veio. A gente até criou um programa para ajudar as pessoas mesmo. Legal. Tamanha demanda das pessoas precisando se ambientar no home office. Eles não sabem o que fazer com as casas, estavam se sentindo mal. E a gente criou no escritório um programa que a gente só conseguiu oferecer naquele momento, que eram consultorias quase gratuitas, assim. A gente cobrava para poder explicar para eles o que fazer e como montar um escritóriozinho dentro da casa. Porque a maioria da galera que foi do nada pro home office improvisou um ambientezinho ali para trabalhar e para ficar 8, às vezes 12 horas trabalhando sem parar é muito desconfortável. Imagina, a semana inteira trabalhando todo torto num lugar improvisado. Total. Horrível. E aí, depois desse primeiro momento, veio o segundo, que foi o ano passado. Uma onda muito grande das empresas se preparando para voltar. E aí preparando forte. Sabendo que depois desse modelo híbrido, né, que a maioria está aderindo agora. Inclusive, depois me conta, vocês aderiram ao híbrido aqui ou não? Aqui em Vinhedo, não. Não. Em São Paulo, sim. Tá. Mas aqui em Vinhedo tá 100% aqui. A maioria tem pensado muito nisso, funcionou o home office, então está criando um modelo híbrido. E aí a empresa passou a ter um papel mais fundamental mesmo para mostrar a cultura da marca. Então o espaço físico deixou de ser um ambiente de trabalho, simplesmente. Exatamente. Ele tem um papel, né? Ele tem que passar uma mensagem. Senão na sua casa você não vai saber onde você está trabalhando, entendeu? A gente se preocupou muito com essa questão da cultura aqui, né? Então a gente queria passar essa imagem de inovação, a gente queria que tudo que a gente tem como valores na empresa, toda parte da nossa cultura, a gente queria que quem entrasse aqui sentisse pela arquitetura, em cada canto do projeto, né? Então, do escritório. Então a gente passou isso para vocês, né? Abriu aquela portinha de vidro, você tá em outro mundo. E vocês fizeram lindamente.
plenamente esse papel, assim. Eu achei fantástico. A dedicação sua e do Raul desde o início, o quanto vocês valorizavam a arquitetura, vocês sabiam a mensagem que vocês queriam passar e foram 100% fiéis na execução também. A gente fez tudo. Não se importaram com pequenos valores, vocês sabiam o quanto isso ia dar um retorno, tanto no impacto da produtividade dos colaboradores, quanto na mensagem para o mercado, né, de quem vocês eram, esse lance todo da inovação. Vocês têm da engenharia, né, que é uma coisa quadrada. Exatamente. A gente tem um propósito aqui que a gente fala, que é transformar a engenharia. Então a gente precisa transformar a engenharia. A gente faz isso por meio da nossa cultura, por meio de educação, RM Academy, por meio do podcast, né, comunicação nas redes sociais. Sim. Por meio da forma como a gente faz projetos, a gente investe em inovação, tem um time de inovação, usa programação. Então, tecnologia interna que a gente tem. Exato. Então a gente quer transformar a engenharia de todo jeito. Então quem entra aqui fala, pô, os caras realmente não é um escritório de engenharia. Essa é a imagem que tem que passar. Então, quem vê de fora não sabe mesmo que é engenharia, acho que é outra coisa. Deve ser Red Bull, sei lá. E essa bandeira da inovação, ela tem que estar acompanhada da velocidade. Não adianta você querer ser uma empresa inovadora se você não sabe que você tem que andar na velocidade da luz para acompanhar todas as mudanças que a gente passa o tempo todo. E eu acho que aí vocês acertam também bem demais. Eu acompanho vocês, né, pelas mídias e tudo mais. Eu falei, caraca, eles já lançaram isso, eles já estão fazendo isso. Então, eles são muito rápidos. Vocês são muito rápidos. Eu adoro vocês, admiro como empreendedores mesmo. Acho que vocês brilham. Não, legal, obrigado. A gente conversa muito, né? Muito. Acho que eu também tenho super admiração por você. Essa história que você contou do Google, pô, sou fã, né? Acho que é assim mesmo que tem que ser. A gente também já tem histórias parecidas. Acho que todo empreendedor que conquista alguma coisa, que tem ali um sucesso, passou por situações assim, não foi do nada. A gente tem que ir atrás realmente, tem que ter cara de pau, bate lá na porta. Já fiz isso muitas vezes também. Chego lá, o cara nem tá me esperando, tô lá, tô batendo. Então, às vezes a gente não consegue subir, mas acontece. Alguém abre a porta. Mas, bom, legal. Eu queria até contar um case aqui sobre esse ambiente de trabalho aqui. Primeiro eu queria entender de vocês, eu vou contar um feedback nosso, do que acontece no escritório, mas eu queria saber se vocês recebem também dos clientes de vocês feedbacks, poxa, o pessoal adorou, ou sei lá, alguma situação que o projeto de vocês impactou lá no dia a dia, sabe? O tempo todo, né, Esther? Sim, com certeza. Até porque a gente faz projetos criativos, né? A nossa arquitetura está muito voltada para esse público. Sim. Então, é quase que inevitável que gere mesmo um elemento surpresa nos colaboradores, uma diferença muito grande de como eles estão sentindo o ambiente. Então, a gente sempre pergunta, mas até espontaneamente a gente recebe muito feedback do impacto que dá. Sim. E é um caminho sem volta, viu? Eu nunca vi um cliente apostar, investir numa arquitetura criativa corporativa e não acreditar mais nesse formato. Sabe? Uma vez você fez um escritório fera, você vai levar isso pra sempre. Eu entendo. E a equipe se envolve muito, eles ficam emocionados até. A gente entregou um projeto há pouco tempo e a gente conversou com outros funcionários e eles ficaram assim, emocionados. Juro, eles ficaram muito animados. Quando a gente termina as nossas obras, né, que a gente faz também a execução dos nossos projetos, justamente porque eles são repletos de minúcias. Então, não é sempre que a gente tem clientes como vocês, super capacitados na execução, que são engenheiros, etc. Sim, Então, que tinha engenheiro não faltava, né? A gente executa os nossos projetos na grande maioria das vezes. E é impressionante, porque no final, quando a gente termina, eu falo, ninguém pode postar isso, ninguém pode divulgar isso, porque o pessoal tem que ter, o colaborador tem que ter esse momento uau, esse momento único. Eu já ia tomar bronca. Primeiro, o Caio entrou aqui já mostrou tudo, já, primeiro dia. Acabou com a graça. Sabe o que é legal? Contar duas histórias aqui, ó. Uma eu tava contando pra vocês antes aí, e uma coisa que acontece muito. Aquela que eu contei pra você primeiro, a gente foi visitar uma incorporadora, um cliente nosso que chamou a gente pra conhecer lá o escritório deles, tinham mudado de escritório, ficou um escritório legal, tá, também reformou, quiseram mostrar pra gente, aproveitaram e fizeram uma reunião com todos os fornecedores, falando das expectativas, né, perspectivas do ano seguinte, no caso esse ano aqui e tal. E aí a gente tava conhecendo o escritório deles e eles tinham aquela cabine telefônica, que o pessoal faz bastante hoje pra fazer um call, né, entra lá, só uma cabinezinha, entra lá, leva um note e faz uma call. Sim. E eu cheguei pro Raul, meu sócio, né, e falei assim, Raul, eles fizeram uma cabine de telefone aqui, legal, né, a gente não pôs isso no escritório, seria bacana. Aí ele falou, aí a pessoa que estava apresentando o escritório pra gente, a gente nem conhecia, chegou pra gente e falou assim,
mas vocês têm um escorregador lá. Então, assim, a gente não conhecia a pessoa, mas ela conhecia o nosso escritório, porque a gente também fez questão de compartilhar, mostrar, a gente investiu bastante aqui, então a gente fez questão de mostrar. E aí isso marca. A gente já aconteceu diversas vezes, a gente vai na reunião e fala, pô, vocês têm um escorregador aí, né? A empresa do escorregador. Marca. E uma outra coisa legal, aí falando sobre essa questão de ser atrativo, né? Pandemia e tal, pessoal, como é que eu faço para trazer as pessoas de volta pro escritório? Tem que ser um escritório legal. E olha só o que acontece aqui. Sexta-feira, uma vez eu cheguei para um engenheiro nosso, tava aqui, aí eu falei, vou lá para São Paulo, tchau. Ele falou assim, eu também, daqui a pouco eu vou embora que eu vou sair com a minha esposa. Tá, beleza, é isso aí, tem que ir lá, né? Sair com a esposa. Aí eu cheguei em São Paulo, abri o Instagram, aí tava o story dele com a esposa aqui. Tipo, ao invés de sair com a esposa veio aqui. O rolê era esse. O rolê era aqui. Então acontece isso, assim, tipo, em vez de sair, não é? A galera Nossa, traz. essa é nova, né? Pessoal o pessoal que não tá vendo, né? Tem a chopeira ali. Aí o pessoal vai fazer o sextou, né? Pô, tem chopeira. Tem cervejeira, chopeira, tem mesa de sinuca, tem videogame. Falei, cara, pra que sair? Vem tem pra TV, cá você. O pessoal bota música. Tem, bota aqui sertanejo rolando aqui. Sexta-feira é aqui, meu. A gente tem clientes que inclusive monetizam essa área de descompressão. Ah, é? Né? Porque então, já tem uma maquininha ali. Não, sabendo da importância, se ele não tem uma demanda o tempo todo, ele coloca... Ele aluga. E aluga. Entendi. De repente faz também uma parte do escritório como um coworking, aluga algumas mesas. A gente já fez isso, sabe, né? Sei, no primeiro escritório, né? Mas não foi... A gente não contratou uma outra empresa de arquitetura na época, não conhecia ainda. Mas a gente teve um coworking, a gente fez exatamente isso. A gente ampliou, a gente falou, não, a gente não vai usar o escritório inteiro, então vamos pegar metade do escritório, a gente aluga. Então a gente criou uma marca de coworking, que chamava Co-up, a gente fechou agora. E a gente comprava metade, outra metade a gente alugava, a empresa foi crescendo, a RM foi crescendo e a gente ocupou o coworking inteiro. Aí o coworking era só RM, entendeu? A RM saiu e quebrou o coworking, foi tipo isso. E foi exatamente o que aconteceu, na verdade. A gente saiu e falou assim, quer saber, meu? Vamos ter que achar 40 pessoas de novo, né? Então a gente fechou. Mas a gente fez isso. Hoje a gente ocupa o espaço inteiro, não tem como... Sim, total. Mas é bem isso, pra quem não tem essa demanda ainda, fica uma sugestão legal, né? E fica uma possibilidade de crescimento, né? Enquanto você não ocupa, você aluga. Sim, e aí essa área de descompressão, que nem vocês aqui tem chopeira, né? Tem um monte de coisa legal, você pode alugar isso pra eventos e tudo mais. Exatamente. Inclusive temos também uma churrasqueira que tá para ser inaugurada. Pois é, a churrasqueira a gente não usou ainda. A gente teve alguns problemas com a vizinhança. Vizinha, não vou nem falar. Acho que foi a Stephanie que falou, ou foi a Isa que falou que depois que faz uma vez... Fui eu, caminho sem volta. Caminho sem volta, e é mesmo. Vale para tudo. É muito comum no Brasil a pessoa empreender, abrir um escritório ali, alugar uma salinha, colocar uma mesa e pronto. E vai colocando mesa. Tem gente, inclusive o nosso segmento de projetos de engenharia, eu imagino que o de vocês não, né? Porque vocês são mais criativos, que é um ambiente legal e tal. Mas o nosso de engenharia é muito comum, pessoal de elétrica, hidráulica, estrutura, fundações, aluga de repente uma casa, aí fica cada engenheiro num quarto, entendeu? Tipo a casa, assim. Aí você vai ver, é uma mesinha, tudo muito simples, sabe? Sim. E, como é que tá esse pessoal agora, né? Acho que a gente investiu, vale pra casa também. Eu fiz meu projeto da minha casa, do meu apartamento, eu comprei na planta e tal, tinha que fazer. Nunca mais eu vou fazer algo sem arquiteto. É verdade isso aí. Não tem como, porque fica muito mais legal, muito mais bonito. Tem a questão também do ambiente, do bem-estar. Do bem-estar. Então você não faz, não tem como, você vai investindo realmente, né? Mas acho que o primeiro talvez seja meio difícil. Acho que tem muita gente que ainda não investe nisso, né? Com certeza, tem muita gente que ainda não reconhece essa potência que é a arquitetura, né? Você pode transformar a vida da pessoa de todas as formas, inclusive voltando ali no começo do nosso papo, nas sensações, no bem-estar, como você vai se sentir dentro da sua casa. E eu acho que tem essa fama também de que o arquiteto é caro e aí a execução vai ficar cara, e não é verdade. Se você pega um profissional legal, confiável... Não, foi caro, aqui tô brincando. Tudo bem. Mas você tem como dar soluções que são com excelente custo-benefício, mas isso é difícil de quebrar, né? E você evita muita dor de cabeça também.
Tem muitos casos que você vê que a pessoa ela faz sozinha com o pedreiro e aí no final dá tantos problemas que o dinheiro que ela gasta refazendo né, esses problemas é o dinheiro que ela podia ter gasto com um bom planejamento, com um arquiteto. Então tem muitos casos que a pessoa acaba gastando mais do que se ela tivesse contratado um arquiteto. É isso que eu ia falar. E aí, além do estresse, né? É estresse, perda de dinheiro, Sim. demora mais, Sim. então dá tudo errado, literalmente. E tempo é dinheiro hoje, né? Exatamente, isso que eu ia falar, a gente tá contabilizando aqui dinheiro por dinheiro, né? Mas o tempo que a pessoa dedicou ela mesma se descabelando, tentando fazer aquela gestão. Por exemplo, tem gente que juntou o dinheiro da vida pra fazer a casa dos sonhos, mas não quis contratar um arquiteto. Pois é. E aí chega lá na hora de construir, vai tudo com o pedreiro. Aí o pedreiro dá um prazo, não atende. Ele fala que a casa vai custar um valor, não custa. Aí quando o cara vai ver, o cara tá casada, com um filho e a casa não tá pronta. Não, e tem uma coisa muito legal, eu noto que o mercado ainda não entende direito a diferença do arquiteto e do engenheiro. Se você quer construir a sua casa, dos seus sonhos, seja um apartamento, seja uma construção mesmo, você precisa dessas duas peças fundamentais. O arquiteto vai desenhar, projetando, aproveitando a melhor forma o seu espaço e fazendo esse espaço se comunicar com você. E principalmente deixando ele mais amplo também, né? Se você tem um arquiteto, nossa, vai ser outros 500 o resultado. Mas você precisa do personagem que vai executar aquilo, que entra o papel do engenheiro. Ali na Isla Arquitetos a gente faz temos o departamento de arquitetura e temos o departamento de engenharia que cuida das execuções. Você precisa de um gestor. E as pessoas não valorizam, elas vão direto no pedreiro. Às vezes até contratam a gente, aí faz um puta projeto arquitetônico lindo. E não tem ninguém para executar. Você precisa de alguém capacitado tecnicamente e que já tem experiência também para resolver os BOs, porque vai dar BO, vocês sabem, obra é só BO. Não, e é um investimento realmente, porque você está investindo tanto engenheiro como arquiteto, mas você vai investir num projeto ali que muitas vezes pode trazer uma economia, então não é porque você está contratando um arquiteto que você vai ficar mais caro a obra, não, pelo contrário, vocês têm condições de propor ideias, fiquem bonitas, fiquem boas e não sejam caras. Às vezes é exatamente essa a proposta. Né? É exatamente essa a proposta, muitas vezes. E tem a questão da valorização do imóvel também. Exatamente, tem a questão da valorização. O imóvel fica mais valorizado e às vezes a pessoa vai lá, não investe nisso, já vai gastar de qualquer jeito, vai ter que gastar. Então gasta bem, né? Vocês têm a noção de quanto que pode valorizar um imóvel depois de fazer um trabalho desse? Você sabe, Esther? Dados assim específicos, não. Olha, eu vou fazer uma continha aqui. Mas é interessante saber mesmo. Eu acho assim, se pegar, é que depende do tamanho do imóvel. imóvel. Vamos supor que eu fui lá, comprei um apartamento, sei lá, em Campinas, e me entregaram um apartamento no osso. Então, é que depende muito da região que você tá. Nossa, muito imóvel. Para falar em percentual. Imóvel depende demais de região. Porque assim, o custo da obra ali, ele é mais ou menos igual no Brasil todo. O que você vai gastar de material, projeto? A grande variação ali é terreno. Então, um imóvel em São Paulo é localização. O imóvel em São Paulo é muito mais caro do que um imóvel, sei lá, no interior aqui. E então, percentualmente, a reforma pesa mais no interior. Valoriza mais o imóvel no interior do que em São Paulo, porque tem um peso financeiro menor. Então é difícil falar um percentual de quanto valoriza. Mas, em São Paulo, onde eu moro, você ter o projeto ali de arquitetura, a parte de decoração, o piso, enfim, essas coisas, ela vai representar, também varia muito de bairro para bairro. Vamos pegar um bairro ali de 10 mil reais o metro, 15 mil, Zona Oeste, eu acho que ele representa mais ou menos uns 15, 20% é a parte de física ali, de piso, a parte de arquitetura. Mais ou menos isso, 20%. Então você ter essa parte bem feita pode valorizar cerca de 10% do seu imóvel. Fazer uma conta assim. Mas eu acho que a questão não é nem só valorizar. A questão é, na hora que você for vender, você vende muito mais rápido. Também. Tem um custo de oportunidade aí. Não quis falar dados pra também não falar nada aqui que não seja concreto, sabe? Eu tô fazendo uma conta louca, posso estar errado. Mas assim, em São Paulo, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que é um excelente investimento você montar a decoração do seu apartamento e colocar ele para alugar. Se for uma opção assim, com certeza o apartamento reformado você vai alugar muito mais caro, mas nível o dobro, dependendo. Sabe? Você consegue pegar um apartamento no mesmo prédio, se ele estiver todinho reformado, perfeito, o aluguel dele pode valer o dobro
de um que tiver acabado, se for um prédio antigo. Enquanto o cara que não alugou, que não investiu nisso, pode ficar muito tempo sem alugar, sem receita, fica lá parado. Sim, porque não é atrativo. Não, e em São Paulo tem muito esse público, buscando apartamento prontinho, bem lindo, organizado. Então, nessa questão do aluguel, eu sei que pode valorizar muito. A gente já viu isso também. Bom, pessoal, pra gente seguir aqui, eu sei que vocês têm reunião em São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre, eu queria falar sobre biofilia, a gente falou pouco. Tá. Você falou sobre acalmar, né? Então, o uso das plantas para acalmar. Queria saber se tem mais alguma coisa que a biofilia ajuda, por que ela é importante, e falar sobre cores. É mais ou menos, serve para a mesma coisa, assim, ou não? São assuntos muito diferentes. Não, são assuntos conectados. A biofilia, gente, é o resgate da natureza para dentro dos espaços, tá? As pessoas, comprovadamente, as pessoas têm a necessidade de estar em contato com a natureza. E aí, nos últimos anos, a sociedade ignorou isso, transformou nessas selvas de concreto, e a gente começou a sentir os impactos disso. Então, agora, os arquitetos identificaram, resgataram, por meio da biofilia, esse trabalho para trazer a natureza para dentro dos espaços. E, nossa, as melhorias são tremendo, assim, vou deixar até a Esté, conta mais aí da Acho que até no aspecto urbano, né, eu já vi passeando em São Paulo o pessoal botando, fazendo essa parte de urbanismo para decorar os próprios viadutos, os túneis. Achei bem legal, primeira vez que eu vi isso. Sim, com e certeza. a biofilia, ela vem desde o verde mesmo, das plantas, mas as formas, os materiais da natureza, então tudo que remete à natureza faz parte desse estudo. As linhas orgânicas, por exemplo, tem um papel super legal na arquitetura que a gente pode trabalhar. Isso a gente aprendeu por meio dos estudos biofílicos. Quando a gente falava em biofilia, a gente pensava no verde, né, no paisagismo. Não é só isso, é mais que as plantas. Sim, com certeza. Eu acho que resgata a nossa ancestralidade, né, quando a gente vivia mais no meio do mato. Então, a gente traz muito isso ainda no nosso inconsciente, né? Então, inclusive o estudo que eu falei para vocês da Inglaterra, ele prova muito isso, né? Já tá no nosso inconsciente. As formas mais naturais, que realmente remetem à natureza, elas nos trazem um relacionamento maior, né? Então, eu acho que é isso mesmo que a Beli falou. E em relação às cores, né, que tá muito conectado. Mas precisa ser planta viva ou pode ser de plástico? Pode ser de plástico, mas é claro que o vivo... É melhor. Assim, pensando efetivamente no estudo biofílico, o máximo que a gente puder ter de natureza mesmo dentro é melhor. Mas a gente sabe das dificuldades, e se você tiver o verde, mesmo que artificial, ele já gera um impacto legal. Sim, com certeza. E cores, mesma coisa? Tipo, eu vou usar... Que cor é legal usar no escritório? Tem isso? Depende do seu objetivo. Então, por exemplo, você tem um ambiente onde você precisa de muita criatividade. Você pode, por exemplo, usar um laranja. Você vai partir para aquela teoria das cores. Exato, porque assim, as cores, desculpa se eu for muito técnica de novo, mas assim, as cores, elas possuem frequências, né? E os nossos sentimentos também produzem frequências. Logo, cada cor, ela se conecta a um sentimento e emoção nosso, né? Então, por exemplo, o laranja, ele traz muito essa energia, essa criatividade, amplia a mente. O azul, por exemplo, ele traz uma calma. Só que, obviamente, você precisa saber dosar. Porque se você ficar muito tempo em um ambiente que tenha muito laranja, você acaba ficando meio pilhado, né? A mesma coisa com o azul, por exemplo. Se você tiver um ambiente todo azul e você ficar muito tempo lá, pode ser que você comece a ficar calmo demais, assim, até meio preguiçoso. Você tem que usar menos azul, cara. Eu só uso azul, cara. Mas roupa também, será? Porque eu só uso azul. Tudo meio azul. Elas trabalham de formas diferentes. Por exemplo, o branco. O branco, ele é excelente para trazer amplitude para os espaços. Isso é o básico do branco, né? Trabalhou com cor clara, você vai ter um ambiente mais amplo. Sim. Só que dentro do corporativo, se você aposta no branco, você traz tédio. Então, até os estudos para residencial e corporativo é totalmente diferente. Então tem que saber dosar a cor em cada ambiente. Né? Sim. Tudo equilíbrio. Você quer trabalhar com as cores claras para trazer amplitude, para trazer uma sensação legal, porque eles também trazem isso, mas se você exagerar, você pode totalmente perder a mão e ter um espaço que seja árido e que deixe as pessoas entediadas, deixe as pessoas desestimuladas. As cores são muito importantes quando a gente fala de espaços criativos. Eles estão sempre... Você precisa desenvolver nos seus colaboradores, né? Se o seu trabalho está vinculado à criatividade,
tem que apostar no branco. No branco não, tem que apostar nas cores. Né? E é isso. Trazendo aqui para o nosso escritório, se vocês pudessem dar um resuminho do nosso escritório, o que vocês acharam que ele entrega para as pessoas que estão aqui convivendo? A gente tem azul, que talvez tenha sido pensado... Essa sala em específico é mais colorida que o resto do escritório. Exato, foi aqui. A gente tem azul também, na entrada a gente tem azul. Mas aqui está muito mais presente o azul, que é a nossa área de lazer. Mas também tem a parede colorida. Sim. Lá a gente tem o vermelho na área lá em que cima. É a cor da RM. Não sei o vermelho se traz o foi quê? coincidência ou se tem outro sentido. Sempre tem um balanceamento das Com cores. as Vocês vão ver, por exemplo, o forro ele tem uma cor mais quente, mas as luminárias têm um tom mais frio, que é o azul. Então a gente usou muito o equilíbrio das cores, que é muito importante, né, em qualquer ambiente. E esse espaço aqui que a gente tá, o que vocês acham dele? O que ele entrega? Eu vou te contar um negócio do espaço. Fala. Mas só fazendo um gancho que o Caio falou, a cor da marca a gente sempre traz nos projetos, sempre. Alguns projetos é soberano, assim, você ter a cor da marca em todos os ambientes, traz muito a logo. O cenário da Natália Cury tem muito amarelo e roxo. Muito, já reparei isso. Exato. Sim. Então, assim, tratando de corporativo, a cor da marca não pode nunca ser ignorada, jamais. Mas não necessariamente ela tem que estar o tempo todo. Em alguns projetos sim, em outros não. Que nem aqui a gente trabalhou as cores da RM de uma forma mais sutil, mais leve. Na Red Bull, por exemplo, também é mais leve. Agora, vamos lá, vou contar uma coisa dessa sala. Quando a gente estava fazendo o projeto, as meninas propuseram essa arte bem colorida nessa parede. E eu falei, gente, tá colorido demais, vai desfocar porque tem televisão. Quando a gente tem TV, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de informação que a gente tem do lado, né? Mas elas amaram, e aí, pô, a gente trabalha em equipe, né? Não adianta eu pegar e falar, não, se todo mundo achou muito legal, todo mundo é arquiteto, todo mundo sabe o que tá fazendo. E eu fui voto vencido. Então tá bom, então vamos apresentar pra eles os dois. O que vocês todos preferiram e o que eu gostei, que era um mais neutro aqui. E aí quando a gente apresentou, vocês amaram o colorido na hora. Aliás, eu acho que foi bastante, né? Eu acho que foi acertado porque, embora tenha TV, a gente não assiste TV. Geralmente a gente liga pra ficar escutando música. Ai, que legal. Então, assim, se a gente fosse parar pra ficar assistindo TV, aí eu acho que ia fazer mais sentido a sua ideia inicial. E foi muito legal, assim, porque a chefe quis uma coisa, a equipe toda quis outra. Até os clientes. Aí eu falei, vamos mostrar para os clientes. Os clientes na hora concordaram com a equipe. E juro, Fer, que esse momento da RM me ensinou, inclusive, uma mudança de conduta, assim, como líder, sabe? Eu levo muito a sério. Quando eu sou um voto vencido, eu jamais vou seguir na minha opinião. Se eu acho que só eu gostei de uma coisa... Não, ainda foi unânime, né? Sozinha. Total. Eu tava sozinha e aí eu contava com vocês. Mas não, vocês também preferiram o colorido e assim é dessa forma que a gente projeta dentro da Isla. Sempre com a equipe toda palpitando. Legal isso. O cliente tem a palavra final, né? Quando eu fiz, no meu caso não, quando eu fiz o projeto da minha casa, eu tinha várias ideias, queria botar tudo na minha casa, 3D com colorido, com planta, tudo. Aí a arquiteta que fez o projeto da minha casa falou, não... E era engraçado, porque eu tinha uma ideia, a minha esposa tinha outra. Aí eu falei assim, eu chegava pra arquiteta e falava, minha esposa quer fazer assim, nada a ver, eu quero fazer assim, bem melhor. Então, Fernando, eu ia mais pra ideia da Pri, viu? Eu perdia todas, mas eu me coloco no meu lugar. Eu falei, eu não entendo disso. Eu sempre falo, se a arquiteta falou, vou fazer o que ela falou. É que tem muitos arquitetos que têm um estilo próprio. E aí eles embutem isso em tudo que eles estão projetando. Sim. Então, normalmente, se você quer aquele estilo, busque aquele arquiteto. Não pega um arquiteto que sempre está acostumado a trazer a sua assinatura para os projetos e propor para ele uma coisa totalmente nada a ver. Não vai dar certo essa relação. Ele não vai gostar. Já tem outros arquitetos como nós. A gente trabalha muito mais aberto dentro da personalidade do cliente, não da nossa. Sim. Então, cada projeto é um universo paralelo. E eu acho que isso tem muito a ver com a arquitetura criativa corporativa, que foi onde a gente se especializou. Sim. Não, legal. Olha, eu queria falar muito mais. Acho que tinha muita coisa pra gente marcar outro podcast aqui, né? Inclusive, quem quiser assistir outro, já pede aí, né? Hashtag outro, volta a Isla. Mas pra gente fechar aqui, pra não atrasar vocês, eu queria só que vocês comentassem. A gente tem as Burning Questions pra fazer. Questions. Mas antes delas, eu queria que vocês falassem qual foi o projeto mais desafiador de vocês. Se foi o nosso escorregador, se foi outra coisa. E conta pra gente o que foi, assim. Foi do Google?
Projeto mais desafiador, eu acho que foi a Red Bull Rio de Janeiro, que a gente finalizou há pouco tempo. E foi a nossa primeira obra grande no Rio de Janeiro. Então foi mais desafiador devido à mudança mesmo de estado. Mas um projeto muito marcante, e agora realmente sem puxar o saco, é o de vocês pelo escorregador. Foi o primeiro. Não tem o que fazer. Foi o primeiro escorregador e todo mundo reconhece o escorregador o tempo todo. A piscina Virou um de bolinha também. Piscina de bolinha. Que foi uma coisa que o Raul queria muito, né? Foi mais do Raul isso aí. Tem que ter o escorregador, tem que ter a piscina de bolinha. Era do Raul. E, sem dúvida, marcou, né, o escritório. Marcou. Sim, e a gente já tinha os renders, né, óbvio, há muito tempo dentro do escritório, e a equipe toda falava, cadê as fotos? A gente precisa ir lá fotografar, porque todo mundo é apaixonado pelo escritório de vocês, até a gente mesmo. Sim, com certeza. Depois a gente tira uma foto do escorregador. Vamos descer daqui a pouco. Burning questions? Burning questions. Bora. É o seguinte, pessoal, eu vou falar algumas coisas, vocês têm que responder a primeira coisa que vier à mente. Preparados? Deus. É pra não estar preparado mesmo. Tá bom. Vamos lá, começar, hein? Começa pela Esther. Nossa, valeu, Beli. Já entregou Bem um pouquinho. simples, um livro. Não precisa ser necessariamente de arquitetura, tema livre. Eu vou falar o último livro que eu li, que é Tá O bom. Monge e o Executivo. Legal. Esse é bom, já li também. Ele é ótimo. Agora o ideal seria que cada Agora- uma fizesse agora é isso. a mesma pergunta. Boa. Ok. Você, um livro. Um livro. Um livro- Eu acho que Mais Esperto que o Diabo é um livro que Nossa, eu esse livro é sempre sensacional. indico. Eu acho que ele transforma de N maneiras a cabeça. Né? Já leu eu? A nossa Isa aqui do Marketing. As duas? Ótimo, tá bem, então. Leitora. Assim, Agora vamos lá, um hobby. Ler. Um só? Tá, ler. lê. A Steph musa fitness também, viu, gente? Ela foi musa cult agora. Né? Eu gosto, eu ia falar, na verdade, era meu segundo item, que era tipo tudo que tem a ver com exterior, natureza, exercício, atividades, enfim. Qual atividade? Mas acho que Crossfit? O que você faz? Dança, gosto muito de dança, gosto muito de hipismo, esportes em geral, vôlei. Gosto de vários. tudo que movimenta o corpo, sabe? É uma atleta. Atleta. Praticamente. Não, tô bem longe disso, mas Ela, enfim, ela eu dá tenho... dicas pra nós nas reuniões, tipo sedentários. Ai, gente, eu tô indo pra Zumba. A equipe Vai, toda Esther, vai era pra super Zumba. sedentária. Eu era a única que fazia exercício. Você E tá agora, tentando estimular ali. agora, tipo, o cara que odiava fazer exercício agora tá fazendo, sei lá, yoga, tá indo pro crossfit. Eu falava, nossa, agora a outra arquiteta chegou e falou assim, eu vou correr aquela maratona famosa, que esqueci o nome. Não olha pra mim que eu não sei. Enfim, eu falei, nossa, gente, que maravilhoso, né? Que bom, tá mudando Você o tá ambiente transformando dele, aquele transformando ambiente. vidas. Legal. É verdade mesmo. Mas é importante. Bota um laranja no escritório que todo mundo É que é vai querer empolgante, treinar. né? É empolgante. Fazer exercício é bom. Não, bacana. E você, Isa, também é exercício ou não? Não, Exercício claramente da mente, não. exercício da mente. Não é. Exercício pra mim é um issue, assim, a minha briga diária. Pra mim é uma responsabilidade. Não é que eu ignoro, eu sei da importância, eu tento, obviamente. É um dever, né? Exatamente, tento colocar na minha rotina, tô buscando muito mais constância do que eu já consegui até agora, mas é isso. Pra mim é mais um trabalho do que qualquer outra coisa. Qual que seria seu hobby, então? Olha, eu gosto muito de leitura, eu leio bastante e isso me ajudou demais na minha trajetória empreendedora. Os livros foram muito importantes e são, né, no meu dia a dia, cada passo que eu dou. Hoje em dia eu já conto com mentores e pessoas que me ajudam muito também a desenhar o caminho. Inclusive a Nath Arcuri é uma delas. Que legal. Muito legal. E você lê em média quantos livros por mês ou por ano? No mínimo um por mês, mas em geral eu fico de 2 a 4, assim. Legal. Que legal. Mas, eu ia falar assim, a leitura é um hobby legal, mas eu tô muito numa vibe fazenda agora. Você viu que eu pus um container, que agora tem uma casa container muito no legal, Aras? Eu tenho vontade de fazer uma igual, assim. Não, é muito legal mesmo. E hoje Eu tô esperando em o dia... convite ainda. Queremos ir lá conhecer, né? Eu também, vamos lá. É verdade. Hoje em dia estar na fazenda, a gente tem cavalo, então ter esse momento assim, com gostoso, certeza é o que me deixa mais feliz. Bom, biofilia, né? Tá ali com o ambiente. Também. Agora vamos lá, um filme. Bom, vou usar o último também que eu vi. Comer, Rezar e Amar. Legal. Essa aí é da Julia Julia Roberts. Roberts. Isso.
Eu curto aquele do Will Smith, A Procura da Felicidade. Eu adoro né? esse aí. É o meu livro, é meu filme também. Deve ser meio clichê, deve ser o preferido de muitas pessoas, Inclusive, mas é um filmão, né? Inclusive, quando eu estive no seu lugar, porque a gente já foi entrevistado aqui também, né? Teve uma que eu participei como entrevistado. Eu falei esse, não falei? Acho que foi. É muito bom. Eu adoro esse filme. E agora, mensagem final? A mensagem final que você tem para o público. Imagina que, poxa, tem alguns arquitetos e arquitetas assistindo a gente, também, então você vai falar pro estudantes, engenheiro, é uma oportunidade. possíveis clientes também. Qual seria a mensagem final para a nossa audiência? Bom, pra mim, seria o aperfeiçoamento contínuo. Você estar sempre aberto a novos conhecimentos, buscar saber sobre tudo. Eu acho que o conhecimento é uma das coisas assim que ninguém pode te tirar, sabe? E ele determina seus pensamentos, suas ações, logo, consequentemente, toda a sua vida, né? O resultado da sua vida. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você estar aberto para novas verdades também, né? Você ser uma pessoa flexível. E buscar muito autoconhecimento também, porque para você conseguir entender o externo, você precisa primeiro entender o interno, né? É o primeiro passo. Então, para mim é isso, conhecimento. A Stephanie é muito profunda, né? Daria uma boa coach. Adoro. E você, Isa? Putz, Fer, eu tive um papo uma vez muito legal com o Guilherme Benchimol da XP, e ele me ensinou umas coisas que eu levo à risca, assim. E, inclusive, ele é um cara que eu admiro muito porque, pô, é uma pessoa meio ocupada, né? Assim, ainda foi numa época que ele tava como CEO da XP, então ainda tinha ainda mais atribuições. E ele abriu as portas totalmente para conversar comigo, sem conhecer, sem ter nada de um quem indica, nada. Ele abriu as portas porque ele sabia que eu era uma jovem empreendedora querendo me firmar em São Paulo. Porque eu entrei em São Paulo faz 3 anos e meio, né? Então, ele foi muito, muito legal. E nesse bate-papo que a gente teve, ele me falou sobre errar pequeno e corrigir rápido. Exatamente. Então, hoje eu trouxe isso como a cultura da Isla. Eu falo, gente, não tenham medo de errar, não tem problema errar, só que a gente tem que corrigir. Então, assim, não foge também da raia, sabe? Mas pode errar, não vai acontecer nada. Então, o erro nos faz crescer, eu tenho certeza, eu vejo isso. O erro faz com que a gente seja melhores todos os dias. E é isso, conserta rápido, seja rápido. É isso, o erro ele faz parte do processo. Eu concordo com essa frase. Você vai crescer, você vai empreender, você vai arriscar, você vai errar. Faz parte. Você tem que estar pronto pra isso, porque se o erro te assustar, você desiste. Não faz nada. Sim. Não, você vai desistir em algum momento, então, porque são muitos. Exato, se você deixar o erro dominar, se tiver medo do erro, você não vai fazer nada, né? Então o importante é corrigir rápido. Tem um estudo, inclusive um case, rapidinho, que numa sala de aula, não lembro onde, mas foi feito um estudo. 2 turmas tinham que fazer, por exemplo, um modelo de um prédio ali, com palitinhos, esses cases assim. Aí 2 turmas. Uma turma tinha que fazer um modelo perfeito. A outra turma tinha que fazer o maior número possível de modelos no mesmo tempo. Vamos supor, 1 hora cada turma. No final da atividade, uma turma tinha feito um modelo perfeito e a outra 10 modelos. Quem vocês acham que fez o melhor modelo? A de 10. A de 10. Porque o fato de elas fazerem vários, elas foram descobrindo vários erros nos modelos, foram aperfeiçoando. E aquela que ficou pensando no modelo perfeito não fez o melhor modelo. Então é mais ou menos por aí, você vai errar e o erro vai fazer você melhorar. Sim. Uma boa mensagem final, né? Exatamente. Mas antes da gente finalizar aqui o podcast, temos uma lembrança para as nossas convidadas. Caramba, gente! Caramba! Eu achei que era o parque de diversões, já era suficiente. Obrigada! Vamos ver. Acho que elas vão gostar, cara. Eu acredito sim. Ô, Fê, envolve biofilia, ó. Cara, que linda. Envolve biofilia. Tem Kit mudas, Kit amei. Que fofa. Eu tentei plantar, não deu certo, mas acho que eu não sei fazer. Que gracinha. Agora que eu coloquei o alarme pra aguar as plantas, acho que vai dar certo. Obrigada, Depois gente. me fala como é que faz pra funcionar isso aí, porque eu não consegui. Perfeito. Obrigada. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Foi um prazer, foi muito legal o papo. Sim. Dava pra falar bem mais, né? Dá pra falar, acho que mais uns 2 podcasts. Com certeza, se vocês Não, quiserem. vamos marcar se o público de novo. quiser, a gente Vamos marca marcar, com outros aí. certeza.
A gente podia falar se vocês quiserem, óbvio, algum momento, sobre os perrengues do empreender neste nosso setor, sabe? Nossa, ia ser maravilhoso. Aqui a gente falou muito sobre o que a gente faz, né? Arquitetura criativa, mas eu acho que por trás a gente tem uma mensagem também, porque dentro da Isla, tudo bem, eu sou a empreendedora, mas todo mundo ali é intraempreendedor. Sim, sim. Então, a gente tem essa visão também aqui. A gente tem isso tão forte na equipe toda, isso faz tão parte do nosso dia a dia, que com certeza a gente tem muito pra falar sobre isso, sabe? Intraempreendedorismo também. Não, e outro tema perrengues muito mil, bom. né? A gente tem perrengues mil. Não, vamos marcar. A única questão é que depois de 3 vezes que o pessoal vem aqui, começa a ter que dividir aluguel. Se vocês não se importarem... Pagar um boleto. Pagar um boletinho aqui e tal. Mas, também vira acionista de dividendos do podcast. Que tá investido totalmente em crescimento, então não dá lucros. Por enquanto não dá nenhuma receita, não, só despesas. Se estivesse em São Paulo, eu juro que a gente já tava aqui com vocês, né? Certeza. Bom, pessoal, redes sociais. Sei que vocês é ativa, não sei se Stephanie é ativa na rede social. Tem um perfil pra divulgar? Tenho, né? _Trefu. Quero ver o pessoal achar, depois vai ter que escrever aqui, né? Tem que escrever porque é um pouquinho difícil. E tem que escrever certo, hein, galera? Foco no certo. E vocês dois têm o perfil da Isla e o seu, né? É o Isla Arquitetos e Isabelle Lataro. Tá lá no Instagram. E o seu, Caião? Bem, para quem quiser acompanhar no YouTube, tem o Prof. KGA, onde ensino a usar o software de engenharia de uma forma mais inicial, né? E o perfil no Instagram, onde eu mostro muito o dia a dia aqui do escritório, o tempo todo fazendo stories lá do Escorrega. E lá é o @c.aguiar.estruturas. E tem os da RM. Tem os da RM, tem o meu, @falamaisgg, onde eu falo mais sobre o que vem ao redor da engenharia, a parte de negócios, como você vende engenharia, como você administra um escritório de projetos. Parte empreendedora. A parte empreendedora. E o dia a dia também da nossa empresa aqui. E tem os da RM, que é o @rm+projetos no Instagram e RM+ Projeto Estrutural no LinkedIn e no YouTube. Aí lá você vai ter de tudo. Vai ter cortes aqui do podcast, vai ter dicas, né, de engenharia, de projetos, uma série de coisas. Um pouco do dia a dia aqui da equipe no geral. Sobre software. É um bom canal de aprendizado aí para quem está evoluindo nessa carreira. Então, é isso, né, Caião? É isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Esperamos ver as duas aqui de novo. Mais uma vez. Até mais, gente. Obrigada. Obrigada. Até o próximo Obrigada. RMcast. Valeu.